Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma notícia e uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração da parte do Senhor. E hoje é o alerta: vigiai. O homem gosta de ser enganado porque desde menino é levado a todo tipo de lugar onde a ficção e a mentira predominam. No cinema, no teatro, na televisão, na política, o homem está sempre exposto à ficção e à mentira. Desde sempre o homem gosta de coisas imaginárias. Não é de agora. Por isso Jesus deixou claro: mas porque eu digo a verdade, não me credes, como vamos ver em João capítulo 8, versículo 45. O psicólogo e escritor americano Michael Sherman diz que é mais fácil acreditar em esquisitices, como mediunidade, horóscopo e seres espaciais, do que pensar e questionar. Alguns anos atrás, numa carta apostólica que escrevi, narrei a história de um pregador que tinha um grande amigo ator. Seu amigo, o ator, atraía grande multidão para suas apresentações e o pregador, tal como eu mesmo, ministrava a palavra somente para alguns poucos nas nossas igrejas. Numa conversa entre os amigos, o pastor indagou ao seu amigo ator: como é que você consegue atrair uma multidão e não tem praticamente nenhuma audiência nos cultos da nossa igreja? E acrescentou ao amigo: suas palavras são pura ficção e as que eu ensino a imutável verdade. A resposta do autor foi muito simples e retrata a realidade da humanidade. Disse o amigo ator: eu apresento, nas minhas apresentações, minha ficção como se fosse verdade, mas você apresenta a verdade como se fosse ficção. Eu creio que a maioria dos cristãos aparenta a ideia de que a verdade é uma ficção, pela maneira como vivem, pela falta de dedicação aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha preocupação não é desprovida de conteúdo, porque o homem gosta ou prefere ser enganado por toda sorte de novidade doutrinária. Nosso mestre Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará, como vemos em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. E fica claro que se não nos mantivermos firmes na palavra da verdade, jamais seremos libertados da invencionice dos homens, dos falsos mestres e das falsas doutrinas partilhadas por eles no mundo inteiro. Talvez você esteja imaginando que eu tenha afirmado que a humanidade é por natureza partidária do ceticismo, da doutrina segundo a qual seria impossível obter a certeza num determinado âmbito do conhecimento. Mas eu não estou querendo induzir ninguém a acreditar em mim, como fazem alguns que se mostram sábios aos olhos dos homens. Alguns desses personagens levaram muitos inocentes a desprezar a palavra de Deus por conta de truques e sutilezas que não se percebem facilmente. Por isso Jesus diz que é preciso ter atenção às sutilezas do discurso desses falsos mestres e das suas falsas doutrinas. Como está escrito em Marcos capítulo 13 e 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. No nosso bate-papo, então, vamos poder entender por que Jesus nos manda ficar alerta, estar firmes na fé, nos portando sem medo, destemidamente, e nos fortalecendo, como está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, para não sermos enganados por esses falsos profetas mundanos. Para exemplificar, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos em favor do debate. No século XIX, um pregador chamado William Miller fez vários cálculos baseados nos livros de Daniel e Apocalipse, concluindo que a volta do Senhor aconteceria em 1843. Então começou a pregar acerca desse fato em 1831. Miller começou sua carreira como pregador da Igreja Batista, mas aos poucos seus ensinamentos começaram a ser contestados por pessoas mais bem instruídas nas Escrituras Sagradas. Miller encontrou apoio entre um pequeno grupo que estava organizando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já como adventista, ele teve que amargar, junto com todos os que acreditaram nas suas mentiras, o chamado grande desapontamento, quando Cristo não retornou na data apregoada por ele. No dia marcado, os adventistas se vestiram de roupas brancas e muitos subiram nos telhados de suas casas para aguardar a chegada do Senhor. Essa cena deve ter sido patética. Miller, então, recalculou a vinda de Jesus para o ano seguinte, 1844. Novo desapontamento aguardava os pobres crentes adventistas do sétimo dia. Milhares deles se encontravam firmemente presos nas fortes garras do diabo, que é o pai da mentira.
Miller se arrependeu e reconheceu o mal que causou, mas os adventistas seguiram gostando de serem enganados e abraçaram uma falsa profetisa que lhes assegurou que a data prevista por Miller, na verdade, estava correta. O que estava errado era o evento, que não se tratava da volta de Cristo. Então, os adventistas inventaram que naquela data, Jesus havia adentrado no tabernáculo celestial e ordenado uma investigação para acompanhar e registrar com detalhes a vida de cada pessoa sobre a terra. Por incrível que pareça a você, milhões de adventistas pelo mundo afora ainda acreditam nessa bem elaborada mentira satânica. Já as testemunhas de Jeová declararam que Jesus já retornou à terra em 1914 e prometeram que Abraão, Isaque e Jacó retornariam à terra em 1925. E para dar maior credibilidade à profecia, compraram uma magnífica mansão na costa oeste dos Estados Unidos. Mas como seus hóspedes não apareceram, a mansão se tornou em casa de veraneio do dono da falsa igreja. Em 1941, eles anunciaram faltar poucos meses para que o Armagedon, a grande batalha entre o bem e o mal, noticiado em Apocalipse 16, iria acontecer. Em 1942, aguardavam ansiosamente a manifestação do profeta Daniel e outros príncipes do povo de Israel. Eu trago essas informações para você porque é necessário que você tome consciência de que existem no Brasil milhares de pessoas que estão presas nas garras do capeta por acreditar em invencionices como essas. Mais recentemente, Hal Lindsey e outros falsos mestres saídos do Seminário Teológico de Dallas, Texas, nos Estados Unidos, profetizaram o arrebatamento para o ano de 1981 e a segunda vinda de Cristo para o ano de 1988. Valnice Milhomes, falsa apóstola, profetizou em 2000 que Jesus voltaria no ano de 2007, o que não aconteceu, evidente. E para chegar a esta profecia, ela argumentou que o sábado, o sabat, é o verdadeiro dia do Senhor e que, portanto, Jesus voltaria em uma noite de sábado. A seguir, ela disse que Satanás teve 2000 anos, Israel também teve 2000 anos, e, portanto, a igreja cristã não teria mais que 2000 anos. Assim, a volta de Cristo era certa e seria após o ano 2000. E essa falta profetiza, imagine você, é fundadora e presidente do Ministério Palavra da Fé e da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, atualmente sediada em Brasília. Você é crente e não pode seguir gostando de ser enganado. Então, fique ligado no que Jesus está falando e não no que esses falsos mestres, essas falsas doutrinas apregoam. Falsos profetas e mestres levam milhares de pessoas em direção à porta larga que conduz ao inferno, onde haverá o sofrimento eterno. Vigiai, disse o nosso mestre Jesus. E para ilustrar como o crente deve vigiar, Jesus contou essa parábola do servo vigilante, em Marcos capítulo 13 e versículos 33 e 37, onde lemos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Destaca os detalhes. O Senhor se ausenta, mas dá a cada servo uma missão, uma responsabilidade. E ao porteiro ele ordena, vigie. Mas a intenção de Jesus, ao contar esta parábola, era de dar ênfase à necessidade que todos nós temos de nos manter vigilantes. Somos ordenados a vigiar, ficar atentos. Jesus repetiu 3 vezes essa advertência em apenas 5 versículos desta parábola. Você não pode mais ter dúvida, não resta dúvida de que a volta do Senhor será inesperada, como vemos em Marcos 13:36, e será com grande poder e grande glória, como vemos em Marcos 13:26. Por isso somos exortados a nos manter vigilantes e levar em conta que o nosso glorioso Mestre poderá voltar ainda hoje, agora mesmo, enquanto estamos participando dessa videoconferência. Então, que modo de vida devemos ter diante dessa realidade? Não podemos nos deixar enganar por esses falsos e inescrupulosos mestres dos nossos dias. Para que não haja nenhuma dúvida pairando na sua mente, Jesus nos deixou outra parábola, a parábola do ladrão, que está narrada nos evangelhos e aparece em 2 versões, em Mateus 24, 42 e 44 e em Lucas 12, 39 e 40. Em Mateus lemos: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que
que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E em Lucas nós vemos, sabei porém isso, que se o pai de família soubesse a que horas haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Nas duas parábolas é apresentada uma mesma mensagem. Se o dono da casa soubesse que a horas viria o ladrão, vigiaria para impedir o roubo. A imagem do ladrão à noite se aplica ao dia da vinda do Senhor e foi uma das imagens favoritas dos apóstolos. Paulo retratou a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4, dizendo: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Pedro, em 2 Pedro 3:10, assim se expressou sobre a volta do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Já João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, ele mostra Jesus se dirigindo à igreja de Sardes, na Ásia Menor, nos seguintes termos: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. E Apocalipse 16:15, Jesus, advertindo a igreja como um todo, disse: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A ênfase de Jesus e dos seus apóstolos não deixa dúvida sobre a imprevisibilidade da vinda do nosso Mestre e de como será súbita, gloriosa e definitiva sua volta. Em Mateus 24, 35 e 39, Jesus revela que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse ele, não hão de passar. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Nesses versos, destaco que o povo não saberá o dia exato em que o tribunal de Cristo será estabelecido. A imagem de Noé e sua família protegidos dentro da arca é o retrato do que Deus é capaz de fazer milagrosamente a salvação dos seus escolhidos. A construção da arca durou 120 anos e este foi o prazo estabelecido por Deus para que aquele povo se arrependesse. Mas o povo não deu bola para Deus nem para sua generosidade. Por quê? A resposta está na Bíblia e podemos usá-la nos nossos dias. Comiam e bebiam, casavam, se davam sem casamento. Perderam a eternidade com Deus por desejarem aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Abraçaram o mundo ao invés de abraçarem Jesus, como ainda hoje fazem. Se você examinar as Escrituras, verá a lição de Moisés, retratada em Hebreus capítulo 11, 24 e 25, que pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5 e 6, Paulo disse: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E em Filipenses 1, 23, Paulo completa: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Por fim, Pedro, em 2 Pedro 2, 1 e 4, lembra: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Destaco, nas palavras de Pedro, que esses falsos mestres e falsos doutrinadores, por avareza, farão de mim e de você negócio com palavras fingidas. Diante desses testemunhos bíblicos, você terá que decidir em que acreditar. Lembrando que a preocupação com quando Jesus voltará tem sido uma proveitosa estratégia, sutileza, uma armadilha de Satanás para distrair, aprisionar e destruir muitas vidas. Portanto, você deve se manter vigilante e ocupado com as mensagens mais importantes que Jesus deixou para você nas Escrituras Sagradas. Agora, você já sabe, vigiai. Hoje, minha oração por todos vocês, encontramos em João capítulo 17, versículo 17, que diz: Senhor, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Amanhã nos vemos na videoconferência diária das 18 horas. Vigiai! Graça e paz. Deus te abençoe.